Falei, mochando! Beleza! Beleza! Aqui quem fala é o Patrímio. Patrímio. E hoje a gente tá aqui com mais um vídeo, pessoal. A fábrica tá a milhão, a fábrica tá a milhão, pessoal. A fábrica está a milhão, pessoal. A fábrica de vídeo está a milhão. Patrímio, o grego, está, como eu posso dizer, está empolgado com o mundo digital. Bom, vamos nessa. Hoje a gente vai estar aqui fazendo, na minha perspectiva, como um economista e como um filósofo, né, como alguém formado em filosofia, a gravação de um vídeo que o nome é muito interessante, o nome é muito diferente, o nome é muito louco, de um cara chamado Pedro Assad. Pedro Assad? Não, Pedro Assad. Pedro Assad? Não, Pedro Assad. Pedro Assad? Não, Pedro Assad. Assad. Pedro Assad? Não, Pedro Assad. Para com isso! Parei. Bom, e aí esse cara, ele é praticamente um guru desse mundo de internet e tudo mais. Ele tem um currículo impressionante, pra ser sincero. Ele passou 2 vezes na UFRJ, uma vez no UFMG, em medicina. Tirou nota 1000 na redação do Enem. Ele fez um monte de grandes feitos aí nesse mundo de vestibulares. Eu não sei a competência dele como futuro médico, né? Na faculdade de medicina, como estudante de medicina. Deve estar no ciclo básico. Não sei o que tá fazendo da vida esse moleque. Mas assim, a grande questão é a seguinte. Ele fez um vídeo com um nome muito interessante, pessoal. Que vocês vão ver exatamente agora. Deixa eu colocar aqui. Uou! Uou! Gostaram dessa transição? Vamos lá, qual é o nome do vídeo aqui, pessoal? Ser de humanas é coisa de gente burra. Eu vou fazer aqui um vídeo reagindo, um vídeo react, pessoal. Vou botar aqui em 3 vezes, pra gente conseguir fazer um vídeo que não seja tão longo. Eu não quero subir em cima do Pedro, eu quero conversar com o Pedro, ser amigo do Pedro, fazer uma causerie com ele aqui. Hoje é dia da causerie. E bom, vamos começar aqui, tá? E Pedro Assad na área. E sim, ser de humanas é coisa Falei, Pedro Assad, beleza? de gente vagabunda, ser de humanas é coisa de gente burra, tá? Um monte de gente vai se ofender com isso, vai falar, o que você tá dizendo, né? Tem um monte de gente de exatas que é burra, né? Eu não tô falando disso, né? Claro que só porque você seja de exatas não quer dizer que você seja inteligente, não já tá avisando aí pra ninguém chegar no vídeo, eu sou de exatas. Talvez você também seja burro e vagabundo, mas a galera que fica falando que Esse daqui é o primeiro ponto que eu queria reagir, pessoal. E eu concordo com o Pedro. Nesse ponto. Primeiramente, eu gostaria de dizer aqui que eu concordo com o Pedro na perspectiva que ele está colocando do vídeo. Que fique bem claro e vocês vão ver aqui. Em geral. Mas nessa perspectiva de que ser de exatas não implica necessariamente em ser alguém inteligente, em ser alguém melhor do que os outros, do que as outras áreas do conhecimento, etc. Eu concordo muito com o nosso querido amigo Pedro. Porque ser de exatas, como ele bem diz, não é garantia de ser inteligente. Eu tenho vários exemplos que corroboram para isso, tá, pessoal? Ó, se você for uma pessoa de exatas e você se achar melhor do que os outros, e você ficar ostracizando as outras pessoas porque você é de exatas, meus parabéns, meu amigo do ensino médio, você é um banal, um idiota, um tonto, um torpe, alguém vil, alguém que a vileza da existência pega em você. Por quê, cara? Porque simplesmente tudo que é visto na escola é absolutamente elementar. Me desculpa se você está se sentindo mal com isso. Me desculpa se você não tem a oportunidade de ter um ensino que te faça você se sentir assim. Mas em geral, pessoal, se você parar para pensar, com uma base básica de soma, subtração, divisão e multiplicação, coisa que grande parte dos brasileiros não tem, que fique bem claro isso, pessoal. Que fique bem claro, porque alguém vai vir aqui assistir esse vídeo e vai ficar aquele patinho, aquele grego, ele é um tonto. Mas para uma parcela da população dos estudantes do ensino médio do Brasil, ser de exatas assim, é tudo banal, é banal. Por quê? Por que é banal? Porque vamos ser sinceros, pessoal. Vocês aprendem ali como elevar ao quadrado, vocês aprendem ali umas somas básicas, vocês aprendem ali tudo isso. Aí o que vocês aprendem em geral é simplesmente pegar e colocar coisinhas dentro de formulinhas. É exatamente isso. Você conseguir entender problemas que são básicos, que são elementares,
e aplicar coisinhas dentro de formulinhas. Oh, parabéns! Vou dar um exemplo aqui do nosso querido amigo Clóvis de Barros Filho. Você pega aqui uma hipotenusa, você pega aqui um cateto, qual é o valor do outro cateto? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Você tem o valor de um cateto, você passa para lá subtraindo, sem saber o porquê que você faz isso, você não entende a propriedade da soma, de você somar um zero ali, você não entende essa propriedade. E aí o que você faz? Aí você tem, meus parabéns, meu amigo, você conseguiu fazer uma soma. E aí você chega lá no valor de H, legal, no valor do cateto, legal, sou foda, nananã. Ah, mas Patrímio, você precisa me dar exemplos mais complexos, Patrímio. Mais complexos? Como assim? Isso é realmente elementar, né? Ai, pelo amor de Deus. Tá bom, vou te dar aqui um exemplo muito, muito mais complexo do que esse. Uma esfera dentro de um prisma de base circular. Ah, você vai lá e você tem aqui... Ah, o prisma de base circular, você botou a esferinha, você vai lá e você liga o raio da esfera até o ponto que ela tangencia, isso forma 90 graus, porque você aprendeu lá da geometria que forma 90 graus, e aí você vai perceber uma coisa, que o ângulozinho que vai formar entre a altura do prisma e a base e a sua base ali é 90 graus, porque a altura significa isso, e aí você tem ali o ângulozinho que é o mesmo, e aí o que você faz é que você percebe que um triângulo é congruente ao outro, porque eles têm ângulos iguais, e quando eles têm ângulos iguais, eles são ângulos, são triângulos retângulos, isso significa que todos os ângulos são iguais, e portanto os triângulos são semelhantes, whatever. Então o que vai acontecer é, você vai ter tudo isso, você vai ter que fazer esse conjunto de pensamentos, mas tudo isso é um algoritmo, pessoal. Tudo isso não requer necessariamente uma inteligência sua. Tudo isso requer a mesma intelecção do que você pegar, olha só, você ligar o computador, passo 1, você abrir a internet, passo 2, você pesquisar em tal site, passo 3, você apertar Enter, passo 4, e assim vai. São passos, você veio aqui, você traçou a altura, passo 1, e assim vai, pessoal. São passos. Não requer um pensamento, uma intelecção a mais. Você não é melhor do que os outros porque você consegue colocar uma coisinha ali. É elementar. E agora, física no ensino superior, pessoal. Agora, física no ensino superior, matemática no ensino superior, a nível de deduções, a nível de conceituações, a nível de abstrações e a nível de conhecimento lógico matemático, eu de fato concordo que assim, meus parabéns se você faz um curso desses e você vai bem, porque você realmente é um gênio. Contanto que grande parte do quórum da faculdade de matemática que se forma são constituídos de gênios conseguindo essa área. Mas eu conheço muita gente que faz engenharia que também participa de todas as aplicações. E aí o cara vai lá e fica de DP quando o professor pede pra fazer uma dedução matemática que requer que ele verdadeiramente pense e não aplique o que tá escrito na porra do livro. Ele fica de DP. Poxa vida. Mas o que acontece é isso. E aí o cara vai lá e não consegue nem falar sobre nada. Esse cara é um tonto também, pessoal. Engenheiros da Poli são tontos desse jeito. Com exceção da minha pérola, grande parte dos engenheiros da Poli são tontos. Mas é isso, pessoal. É isso. Eu concordo aqui com o Pedro nessa questão de que não há uma implicação direta entre você ser de exatas e você ser inteligente. Isso é coisa de otário. Que é de humanas, olha, bicho, primeira coisa, de quem eu tô falando aqui, né? Não é todo mundo que é de humanas, é um público específico, eu tô deixando claro logo pra galera que tem dificuldade de raciocinar. Se você se diz uma pessoa de humanas, mas ao mesmo tempo você, na verdade, não é uma pessoa realmente estudiosa, você não sabe fazer contas básicas de matemática, você não é uma pessoa realmente esforçada, né? Vamos ser sinceros, 90% do pessoal que tem esse papo de que, eu sou de humanas, na verdade, não é de nada, não estuda pra nada, né? Tem uma preguiça do cara de estudar, não gosta da escola, só que na prova de matemática, na prova de física e na prova de química, a pessoa se quebra completamente porque não estudou e não dá pra enrolar, parece lá, calcule o coeficiente que é o método dessa reação, calcule aqui o valor desse lado, desse triângulo, não tem o que fazer, não dá pra enrolar. E na prova de sociologia, na prova de história, na prova de geografia, a pessoa enrola pra caramba, então pergunta, o que é pra Marx, a visão qual o valor do trabalho, como é que pra Marx é o conceito de alienação, aí a pessoa começa lá, na sociedade que vivemos, do trabalho, enrola. O professor olha pra aquilo ali, questão vale 2 pontos, ele dá um ponto pra pessoa, e ela acaba tirando 6, 7, 8 que seja, não é muito escolha. Ela acaba tirando notas melhores em humanas, e ela passa a dizer que ela é de humanas, né? Que, nossa, exatas não é comigo, né? Aí ela vai no mercado, aí ela faz uma compra, deu 17, 20, eu entrego 20 reais, ela não sabe quanto que eu tô, não, eu sou de humanas, né? Bom, primeiramente, Pedro, essa questão do troco, nem quem é de exatas, na verdade, nem quem trabalha na área com isso necessariamente, precisa saber fazer essa conta. No caso, essa conta, beleza, só que se você deu 50 reais e o troco foi 11,70, você não precisa necessariamente saber fazer com rapidez essa conta, tá? Mas assim, eu concordo com uma coisa, que é justamente essa necessidade que as pessoas têm
assim, é uma preguiça mesmo. Nisso eu concordo com o Pedro, uma modorra que grande parte das pessoas tem e acabam se colocando nessa posição de humanas de estudar de fato. Porque, de certa maneira, esse conhecimento matemático da faculdade, da escola e tudo mais acaba sendo um conhecimento mais enciclopédico, né? Você tem que saber aplicar, você tem que ter feito vários exercícios para que você conseguisse lograr êxito naquele contexto, né? Naquela prova. Agora, em humanas, você vai lá e você decora meia dúzia de repertórios. E eu digo isso dentro da própria área mesmo, tá? Você decora uma meia dúzia de repertórios e aí você vai lá e você faz uma redação. E você consegue fazer uma redação porque geralmente os temas acabam tendo um fundamento em comum, que é um fundamento social. E quando o tema é de ordem abstrata, as pessoas geralmente se ferram, que nem eram na FUVEST. Mas um tema de ordem social, que nem o Enem, e aí a pessoa consegue colocar sempre um mesmo argumento, que é baseado no primordial argumento de base de centro e periferia. Existe um centro ideológico que oprime uma periferia, e há, portanto, uma lógica de opressores e oprimidos, onde as relações de poder são concentricamente excludentes. Tudo bem que eu falei de um jeito melhor do que o pessoal fala, só que é isso, né? Um grupo que é oprimido, outro grupo que é opressor, redação dos surdos, os surdos são oprimidos. Eu não estou falando aqui que isso não acontece. Não é esse que é o ponto, mas só que o que eu falo é que na epistemologia, na teoria do conhecimento, na forma como as humanas são apresentadas no ensino médio, há uma maior permissibilidade para esse tipo de bullshitagem que o Pedro está falando aqui. Eu concordo com você com isso. E os alunos que não estudam acabam logrando maiores notas justamente porque essa permissibilidade por parte dos professores e por parte do sistema de ensino é alta. Você consegue bullshitar e chegar nesse ponto porque você tem um ponto em comum que você aprende ali, muito fácil, muito óbvio, você tem uma postura que você tem e pronto, você vai lá e faz a prova de boa. Mas agora, e o pensar de humanas, né? Eu acho que esse que é o grande problema. Primeiramente, queria fazer aqui uma crítica sobre essa tricotomia, ou você é de humanas, ou você é de exatas, ou você é de biológicas, que é feita no sistema de ensino brasileiro. O sistema de ensino brasileiro, assim como em grande parte do mundo que foi iluminado pelas ideias do iluminismo, ele acaba entrando dentro de uma perdulária condição de hiperespecialização. O que eu quero dizer com isso? Os saberes são altamente especializados. E sendo os saberes altamente especializados, tem-se como consequência a desvirtude de fazer com que muitas pessoas sejam especialistas em alguma coisa e ignorem e abominem, mais especificamente, o conhecimento genérico, o conhecimento geral, o conhecimento que permite que você tenha uma maior capacidade de intelecção. Se a gente for para pensar, o que são as High Order Thinking Skills? As capacidades, as habilidades de pensar de alta ordem. São justamente a capacidade de você ler, analisar e interpretar um gráfico. Ou seja, você vai lá, você é apresentado um gráfico, você consegue ler esse gráfico, ler a ordenada tem esse dado, a abscissa tem esse dado, há uma relação de pontos entre esses dados, e essa relação de pontos significa alguma coisa. E você infere e interpreta, você infere coisas a partir do gráfico. Isso aqui pode acontecer, isso aqui é um comportamento esperado, com base nisso que a gente está observando, nesse conjunto de dados que a gente está vendo. E também a gente tem a leitura, a interpretação do gráfico. Como é que isso pode chegar em algum resultado e etc. Outra coisa é a capacidade de você inferir textos, você inferir informações de textos, você interpretar textos. Isso faz parte da inteligência. E a capacidade de criar raciocínios dedutivos, como a matemática faz, a física faz, a medicina faz na ordem do diagnóstico, e etc. Isso faz parte desse conjunto de inteligência, tá? Dessa coisa, desse oposto, né, que o Pedro coloca de gente burra.
acaba sendo que na escola você coloca muitas vezes pessoas dentro desses grupos de exatas, humanas e biológicas e você não percebe que todas essas três áreas do conhecimento estão interligadas entre si. Não tem como você ser de humanas, eu não concordo com isso de ser de humanas, sem que você tenha um profundo apreço pela forma como as ciências biológicas se desenvolveram ao longo da história. Não tem como você ser de exatas sem ter um profundo apreço pela forma como Newton descreveu filosoficamente a natureza. Não tem como você ser de biológicas sem você reconhecer que Aristóteles, na História dos Animais, conseguiu fazer a primeira exposição filogenética de toda a história do conhecimento, e não só isso, que nesse texto ele colocou o homem como um animal político e que, portanto, difere dos outros animais. E que depois isso acabou sendo corroborado, asseverado, corroborado para uma conclusão lá na sua política de que o homem é, portanto, um animal político e tudo mais, mas o Aristóteles tem um tratado de taxonomia no qual ele percebe que o homem tem como capacidade de ser um animal gregário. Então você percebe como eu acabei de dar 3 exemplos aqui, como um profissional, alguém, um estudante do ensino médio de humanas tem que ter esse conhecimento, essa curiosidade pelas biológicas e pelas exatas, sabe? Pitágoras, por exemplo. Como é que você pode gostar de filosofia sem gostar de Pitágoras? Alguém de biológicas tem que ter um gosto pelas humanas. Como é que você pode gostar de física sem gostar de Newton e sem gostar de Aristóteles, que seja? Que tem um livro chamado Física. Como é que você pode gostar de matemática sem você ter uma ideia do que é uma conceitografia? São tanto a mesma coisa, pessoal, que eu até peguei aqui. Só vendo esse livro aqui do Frege, Gottlob Frege, que foi um excelente matemático do século XIX. Aqui, ó, o que ele tenta fazer na conceitografia é transformar em linguagem aquilo que a lógica aritmética coloca, uma linguagem formular do pensamento puro decalcada sobre a lei aritmética. Ele transforma aritmética, as contas A mais B mais C igual a D menos E, enfim, cara. Ele transforma exatamente isso em uma linguagem, pessoal. Em uma linguagem aqui na conceitografia. Então, cara, assim, de verdade mesmo, todos esses meios, o conhecimento para a pessoa, de verdade, assim, acaba sendo, assim, para uma pessoa que realmente é inteligente, acaba sendo necessário que você bata por todas essas áreas do conhecimento, né? Então, eu acredito que, assim, não é saber fazer uma conta básica de tabuada. Isso eu também chamo pro Pedro aqui. Ô Pedro, o que é a multiplicação? O que é a soma? Pense sobre essas questões. Não é só saber somar. Ser inteligente é saber o porquê existe a soma. É ter essa curiosidade. Entende? Não que eu seja inteligente, tá, pessoal? Mas, para minha definição de inteligência, eu acredito que o homem inteligente ideal seja esse homem que tem essa profunda curiosidade sobre as coisas. Tá? Vamos continuar aqui. Eu não sei, né? E eu sou de humanas exatas, não é comigo. Se você se enquadra nesse tipo de pessoa, pode ter certeza que você não é de humanas coisa nenhuma. Isso é um desrespeito com as ciências humanas. Então, antes de você vir apontar o dedo pra mim, seu safado, o que você tá falando? Preconceituoso com o pessoal de humanas, reflete se você realmente é uma pessoa estudiosa. Vamos lá, você é de humanas mesmo, né? Pra você dizer que você é de humanas, esquece que você é uma pessoa estudiosa das ciências humanas, né? Não tem como você dizer que você é de humanas se você, por exemplo, não tem o kit básico da inteligência humana. Então, como é que você vai dizer que você é de humanas se você não sabe a tabuada? Se você não sabe quanto é 7 vezes 8, quanto é 9 vezes 6, quanto é 6 vezes 9, quanto é 6 vezes 8, quanto é o mínimo, você não tem o mínimo conhecimento de nada. Então, isso não é fruto de você ser de humanas. Você não tem nenhuma noção de nada de física, de biologia, não tem noção de matemática, isso não é fruto de humanas. Isso é fruto de estudioso, porque teve aulas na escola, isso não teve ser tido. Com certeza teve momentos da sua vida que você teve aula de matemática, aula de física, ou teve a oportunidade de ter essas aulas. Você não foi uma pessoa estudiosa. Aí, é claro, quando a gente não estuda nada, é mais fácil você conseguir bem humanas, porque as coisas de humanas elas ficam escritas. E a confusão enrolada. Muita coisa de humanas você consegue enrolar, você consegue deduzir mais fácil. Matemática pega uma fórmula seca lá, né? Então, você dizer que você é de humanas, tem uma vida preguiçosa, mas de uma pessoa que não estuda, que não se empenha, não tem o básico de conhecimento, isso é um desrespeito com as ciências humanas, mas, né? Pra você dizer que você é uma pessoa de humanas, espera-se, né? Espera-se, assim, sei lá, talvez, que você tenha um pouco de conhecimento, que você lê, talvez Shakespeare, né? Que você lê, sei lá, você lê pelo menos os clássicos, né, da filosofia, você lê de verdade Platão, lê de verdade Aristóteles, né? Lê talvez o Trivium, né? Lê talvez, sei lá, né? Os Sertões, Euclides da Cunha. Isso é uma grande questão, tá, pessoal? Eu acredito que se você for de humanas, de fato, você tem que ter essa curiosidade com as coisas do próprio conhecimento. Então, assim, um intelectual de humanas, um estudioso de humanas, ele não tem que ser necessariamente partidário como se coloca nas universidades, tá? A universidade é muito partidarismo, há muito partidarismo. Ah, eu acredito nisso, eu acredito naquilo.
Em geral, né, há muito esse partidarismo e há essa glossolalia, esse excesso de palavras, esses ecos e tudo mais, que acaba diminuindo um pouco a capacidade das ciências humanas. Porque o grande ponto das ciências humanas, ao meu ver, não é criar um conjunto ideológico. Não. Muito pelo contrário, a capacidade das ciências humanas é você criar um amparo teórico que exponha e sistematize as causas das coisas. Você está criando um amparo, um para onde ir teórico. É nas ciências humanas que você cria as bases metodológicas e os questionamentos que elencarão as futuras ciências. É nas ciências humanas, a exemplo, nas ciências sociais, que você vai desenvolver ferramentas sociométricas, que você vai desenvolver teorias sobre a sociedade e que você vai ancorar as outras ciências, como a economia, como o direito e como a ciência política, de fundamentos teóricos para que elas elaborem as suas próprias proposições e provem a partir desses fundamentos algumas das suas proposições. A mesma coisa acontece na questão da lógica. A lógica, ela serve não para você ficar lá fazendo exercíciozinho para concurso. A lógica, ela serve para formular uma ideia de pressuposição e para formular um raciocínio dedutivo no qual a matemática, a física, a química, em certa maneira, são creditárias. Então você precisa formular o A implica B, o que significa isso logicamente, o que é um argumento válido, o que é um argumento inválido, etc. Para primeiro construir textos mais coesos da própria filosofia, lógicos e tudo mais, e para também, pessoal, vocês conseguirem elaborar e construir matemática, a qual vai se tornar ferramenta para engenharia. Então as ciências humanas têm essa responsabilidade muito grande, e talvez a maior da responsabilidade científica entre os outros campos do saber, que é, essencialmente, esse de servir-se de anteparo para as outras áreas do conhecimento. É importante notar que essa responsabilidade que eu falo não é uma responsabilidade tal qual a de um médico, tal qual a de um engenheiro, tal qual a de um advogado, tal qual a de um jurista, tal qual a de um enfermeiro, tal qual a de um terapeuta ocupacional. Não é, são tipos de responsabilidades diferentes. A responsabilidade do profissional de ciências humanas é essencialmente aquela de ser um teorista e atuar no mundo assim como ele atua nas ciências, entendeu? Então, assim, é muito importante que tudo isso seja muito aclareado, é muito importante que tudo isso seja deixado para cima na hora da gente pensar o que é ser um intelectual de humanas e o que é gostar de humanas quando você for do ensino médio, quando você ainda não tiver repertório suficiente para ser um intelectual e nem comportamentos que condigam com isso. Mas é isso, tá? E eu acredito que, assim, seguindo aqui, eu já vou continuar o vídeo, mas seguindo aqui, o que o Pedro tá falando é muito é muito verdadeiro, que é, se você quer gostar de humanas, você tem que ler algumas obras fundamentais, cara. Você tem que gostar dessas obras, se você quiser ser de humanas. Shakespeare, como é que você vai dizer que você gosta de literatura se você nunca teve o mínimo interesse em ler Shakespeare? Como é que você vai gostar que você gosta? Como é que você vai dizer que você gosta de literatura se você não sabe o que diz Baudelaire? Como é que você vai ter o mínimo interesse em literatura se você não se interessa minimamente por como evoluíram as escolas literárias ao longo dos anos? Como é que você me diz que você gosta de história se você não se interessa pelo cristianismo? Entende? Eu sinto que existe muito esse problema metodológico que não é derivado necessariamente das pessoas que são de humanas. Essa é a minha crítica ao Pedro. Porque ele é uma crítica muito individualista, de certa maneira. A minha grande observação é que isso vem por conta do sistema de ensino, tá? Porque o sistema de ensino acaba colocando a gente dentro de várias caixinhas, dentro de humanas, exatas e biológicas, e acaba limitando a capacidade criativa do aluno intercambiar
e andar entre essas áreas, tá? Então, o problema, me parece, que assim, é claro, tem alguns alunos que não querem fazer nada mesmo, e é isso, vão lá e cagam no pau. Eu sou de humanas, porque eu não gosto de fazer nada, eu gosto de fumar maconha na praia. Foda-se, tá bom, parabéns pra você, isso é idiota, tá? Mas assim, se você for observar em um termo mais geral, você vai perceber que esse problema é estrutural. Eu, por exemplo, vim de uma escola que me segmentou no ensino médio em exatas, humanas e biológicas. Eu tinha que escolher para qual sala eu queria ir. E aí, no momento em que eu escolhi a sala que eu queria ir, eu me arrependi na hora, né? Que eu queria fazer medicina inicialmente, depois eu me ludibriei achando que eu queria ser engenheiro, e aí depois eu mudei, fui para economia, eu não sabia o que eu queria fazer. E aí o que acontece é que eu saí de biológicas, eu fui para exatas, fiquei em exatas, e aí eu me fechei de aprender o que é uma gametófita, o que é um esporófito, entendeu? Eu fui fechado, na verdade, ninguém nunca me apresentou na escola o que é um gametófito, o que é um esporófito, eu fui aprender isso depois. Assim como ninguém na escola nunca me apresentou o que falava Aristóteles, porque nas turmas de exatas a gente tinha 4 aulas de filosofia por ano, uma aula por bimestre. E nessa uma aula por bimestre você tinha que apresentar, coitado dos professores, eles tinham que apresentar um de filosofia grega, outro de filosofia medieval, outro de temas para o ensino médio, outro de filosofia contemporânea. Pelo amor de Deus, cara. Ainda bem que essa escola parou de fazer isso. Mas eu sinto que esse é um problema muito mais estrutural do que individual. Vamos lá, Pedrão. Leia o quê? Livros aí, consagrados, né? Livros clássicos. Agora, você acha que ser de humanas significa ficar vendo documentário do que vendo tabu? Ser de humanas significa ver documentário Bauman? A modernidade Não. eu sou de humanas, porque você acha que ser de humanas é saber 2, 3 repertórios, 5 repertórios de redação, né? Eu sei o repertório do Bauman, eu sei o repertório da... De novo, repertório de redação não significa nada. Você ficar decorando o repertório de redação não significa que você seja um intelectual de fato. Isso é vero. Platão, eu sei que o repertório da Constituição, eu sou de humanas, eu não muito bem com matemática, eu prefiro tomar cara, tá bom? Por que eu tô falando isso? Qual o objetivo de vida? Por que eu faço isso? Talvez você não tenha esse objetivo de vida te ajudar. Porque eu já fui professor de humanas, justamente quando no ensino médio inteiro, eu não estudava pra nada. Você acha que eu tô... É impressionante como que é um sintoma de uma burrice extrema, né? Você assiste o vídeo que eu tô fazendo, até aqui, se você tiver, olha só que cara soberbo, que cara arrogante, bicho, você acha que eu tô tirando isso, eu tô falando de outra, tô tirando minha vida. Tô tirando minha vida. Eu tinha esse papo de que eu era de humanas, mas eu não estudava nada. Eu não estudava nada, meu estudo é uma coisa porca, nada de matemática. Eu acho que, de novo, eu repito o meu argumento passado, que isso é um problema estrutural. Eu sinto que uma pessoa verdadeiramente burra é aquela pessoa que não consegue fazer inferências lógicas básicas. Tipo, você não consegue perceber que a negação de todo ser humano é preto é algum ser humano não é preto. Não que nenhum ser humano é. Entendeu? Tipo assim, você não ter esse conhecimento básico daquilo que a gente chama de quadrilátero aristotélico da oposição. Ó, quadrilátero aristotélico da oposição. Ó. Quadrado de oposição. Ó, isso aqui, ó. Você não ter, ó. A, E, I, O, U. Então, tipo assim, A é. Aqui, ó. Uma sequência universal afirmativa. Todo S é P. Aí, ó. A absolutamente contrária dessa daqui é nenhum S é P, que é universal negativa. Só que aí tem a contraditória, que é o que eu disse pra vocês, né? Que o oposto desse cara aqui é exatamente, ó, o oposto. Esse lado aqui tá oposto a esse. É exatamente a particular afirmativa. Essa daqui já nega essa daqui, ó. Então, ó, algum S não é P. Eu não sei se vocês estão vendo. Deixa eu ver aqui. Conquiste o protagonismo da sua história. Primeira mensalidade por R$ 9,90 e bolsas de até... Olá, cabeça. Mas vamos deixar essa frase aqui exatamente... Ó, peraí, só quero abrir o quadrilátero. Pô, é isso que eu queria. Tá vendo aqui, ó? Obrigado aqui, Saber em Foco, tá? Pela reunião aqui das explicaçõezinhas. Mas o Aristóteles escreveu isso no Organum, tá? Depois tudo isso foi segmentado desse jeito pelos aristotélicos posteriores. Pelos árabes e tal. Enfim. Mas, ó, aí o que acontece? Aí depois você tem aqui a particular afirmativa. Algum SEP é absolutamente oposta a nenhum SEP. Então, o ponto de tudo isso é exatamente que assim, ser inteligente é você conseguir fazer essas operações básicas. E eu acho que todo mundo, se for devidamente estimulado, consegue. São poucas as pessoas que têm realmente uma limitação pela qual ela pode ser chamada de burra, tá? Então isso é uma prepotência, de certa maneira, do Pedro, mas eu sinto que ele precisa dessa prepotência para chamar atenção para os vídeos dele.
ficava assim, em casa eu estudava na autista, eu ficava assim, eu fazia prova, não tava nem pra nada. Agora, todos os professores de humanas, sociologia, arte, literatura, história, geografia, todos eles, sem exceção, eram extremamente complacentes, destacavam um ponto pra caramba nas questões, faziam provas sempre no nível mais fácil. Eu estudei no colégio, no colégio nível, todos os alunos tinham a sensação que era muito mais fácil você ver humanas, todo mundo da sala ia melhor em humanas, inclusive eu. Então eu tirava 2 em matemática, tirava 1 em física, tirava 3 em química, sem estudar nada, né, vida de vagabundo, né, totalmente procrastinador, indisciplinado. E aí quando chegava sociologia eu tirava 7, quando chegava história eu tirava 6, quando chegava geografia eu tirava 6, 7, quando chegava arte eu tirava 9, né. E aí tem um monte de gente que cresce assim, e aí olha o boletim, caramba, pô, eu sou de humanas, eu tiro 9, você passa a vida inteira sem entrar na faculdade pra ser ilusão, né. Isso aí fecha os dois horizontes. Então eu saí da faculdade pra ciências sociais, saí do ensino médio pra ciências sociais, eu sou de humanas, eu sou de humanas, eu não posso, você começa a bloqueio na sua mente que você não pode aprender exatas, isso é bizarro. Isso é bizarro se você parar pra pensar. Não parece que eu tô fazendo um vídeo aqui pra ofender as pessoas, parece que eu tô fazendo um vídeo aqui pra falar mal de quem é de humanas, porque eu sou babaca, preconceituoso. Vamos lá, quem assistiu o vídeo que eu falei que metade da população brasileira é mental, viu eu falar que o brasileiro raciocina assim, ó, você no meu grupo não é. A galera, né, vai olhar esse vídeo, muita gente vai, aí a pessoa raciocina assim por associações instantâneas, então ela vai, o raciocínio é assim, ó, vídeo falando que quem é de humanas é vagabundo. Esse cara, ele tem um discurso um pouco severo, com um tom acostumado. Esse cara, ele representa a matemática opressora, ele é um heterotop, nerd de matemática, que acha que ciências exatas são melhores, acha que ciências humanas são lixo, não são importantes. Esse cara é preconceituoso, esse cara não presta. É bizarro. É bizarro, porque eu adoro ciências humanas. Hoje em dia eu gosto de ciências humanas, porque eu estudo ciências humanas, eu estudo filosofia, eu estudo geografia, eu estudo história. Na verdade, quando eu falava que eu era de humanas, eu não porra nenhuma, tá bom? Hoje em dia eu estudo, e eu vejo que eu sou de humanas, eu sou uma pessoa normal, porque eu me Essa questão, não sou nem de humanas, nem de exatas, etc. Tudo bem, eu concordo com o Pedro, eu sou contrário a essa definição. Mas eu acredito que, assim, existe uma inclinação para que as pessoas sejam de humanas. Pode existir um médico de humanas, pode existir um engenheiro de humanas, tá, entre aspas. Pode existir um arquiteto de humanas, que é essa inclinação, esse amor pelo saber. Então o médico que vai lá e busca os fundamentos filosóficos da cirurgia, que estão em René Lerich, que tenta entender e compreender o que é o fenômeno doença enquanto entidade, etc. Ele é um médico humano. Ele é um médico que busca entender esse problema humano. Um engenheiro que busca entender qual é a origem da sua ciência, porque um círculo de Moore é importante, um ciclo de tensões é importante, como é que esse construto teórico foi sendo criado, quais foram os tijolinhos, o brick by brick, que fez com que esse cara do Moore lá construísse essa ferramenta teórica e tudo mais. Esse é um engenheiro de humanas. Então, isso é uma posição de espírito que nem todo mundo tem, nem todo mundo quer ter, e é aí subvalorizada nos dias de hoje, mas que eu defendo muito, tá? Que eu valorizo muito. aprender. Então, tanto você quanto muitas pessoas têm esse bloqueio ou hoje, ficar falando de humanas, e na verdade isso é fruto de você não estuda, certo? Eu espero que você quer as pessoas que você quer, você pode aprender qualquer coisa, você pode estudar qualquer coisa, você ser sincero e se dedicar de verdade, certo? Eu tô te lembrando essas coisas, espero que você não tenha se incomodado com o vídeo, então só foi essa. Se você gostou, se inscreve no canal, like, vai ter um evento gratuito, tá? Operação Medicina 2024, desde o te ensinar tudo que você precisa trabalhar medicina, link aqui embaixo, se inscreve gratuitamente, ó. Valeu, Pedro! Valeu, Pedro! Ó, vou deixar aqui o link pro vídeo do Pedro, vou deixar aqui embaixo, tá? Bom, deixa eu voltar aqui, pra ficar grande pra dar tchau pra vocês. Falei, mochadão! Então, gostei muito do vídeo do Pedro, concordo que ser de humanas, do jeito que ele colocou aqui, é coisa de uma pessoa que ou sistematicamente foi tornada ignorante, ou ela de fato acaba sendo ignorante por preferências pessoais, tá? Talvez o amadurecimento torne essa pessoa mais aclarada desses problemas, mas em geral, assim, a gente vê que não acaba sendo valorizado, assim, tudo mais. Então as pessoas acabam, foda-se, eu sou ruim e tal, beleza, a escola também acaba conservando isso, eu sou ruim de exatas e foda-se, não consigo aprender. E nesse sentido eu acabo concordando com o Pedro, tá? Mas eu sinto que não é culpa tanto da pessoa, mas é mais culpa da sociedade, tá bom? É isso, pessoal, tamo junto. Obrigado.